São Paulo, abril de 1986. A cidade acordava para mais um dia de outono, com aquela característica mistura de calor durante o dia e ar mais fresco pela noite. Na cobertura de um dos edifícios mais elegantes do Morumbi, Senhor Abravanel, conhecido nacionalmente como Silvio Santos, observava o horizonte da metrópole enquanto sorvia seu café. Aos 55 anos, o apresentador e empresário vivia o auge de sua carreira, com o SBT consolidado como uma das maiores emissoras do país. Naquela manhã de quinta-feira que antecedia a Páscoa, Silvio estava pensativo. O feriado sempre o fazia refletir sobre sua própria trajetória, desde os tempos em que vendia canetas nas barcas que cruzavam a Baía de Guanabara, até se tornar um dos maiores comunicadores e empresários do Brasil. Senhor, o jornal e a correspondência, anunciou Maria, sua governanta de longa data, depositando o material sobre a mesa. Entre as cartas, uma em particular chamou sua atenção. Um envelope simples, escrito à mão, com o timbre do orfanato Santa Clara, localizado na periferia de São Paulo. Silvio abriu cuidadosamente e começou a ler. Prezado Senhor Silvio Santos, sou a irmã Conceição, diretora do orfanato Santa Clara. Sei que deve receber muitas cartas como esta, mas precisamos desesperadamente de ajuda. Nosso orfanato abriga 43 crianças e estamos enfrentando sérias dificuldades financeiras. Muitas dessas crianças nunca receberam um presente de Páscoa e talvez não recebam este ano também. Silvio deixou a carta sobre a mesa e ficou em silêncio por alguns momentos. Lembrou-se de sua própria infância no Rio de Janeiro, filho de imigrantes judeus que, apesar das dificuldades, sempre garantiram que ele e seus irmãos tivessem o necessário. Pensou em seus próprios filhos, nas netinhas que já tinha, e uma ideia começou a se formar em sua mente. Gonçalves! Chamou seu assistente pessoal, que apareceu prontamente. Cancelar meus compromissos para amanhã. Tenho algo importante para fazer. Mas, senhor, amanhã tem gravação do programa e reunião com os executivos da emissora sobre a nova programação. Cancelar tudo, diga que estou indisposto. E mais uma coisa, preciso que você faça algumas compras para mim. Muitas compras. No dia seguinte, Silvio acordou mais cedo que o habitual. Vestiu-se de maneira simples, uma camisa polo, calças de sarja e um boné para tentar passar despercebido. Desceu à garagem do prédio onde seu motorista o aguardava ao lado de uma van, não a limusine que costumava usar. Bom dia, Jerônimo. Ninguém pode saber para onde vamos hoje, entendido? Sim, senhor. Como o senhor pediu, a van está carregada com todos os itens da lista. Enquanto o veículo percorria as ruas de São Paulo em direção à periferia, Silvio observava a cidade despertando. Ambulantes montando suas barracas, trabalhadores apressados correndo para pegar o ônibus, a vida real que muitas vezes ficava invisível no glamour da televisão. Era isso que o mantinha conectado com seu público, nunca esquecer de onde veio. O orfanato Santa Clara ficava em um bairro afastado, em uma construção antiga que mostrava sinais de desgaste. Quando a van estacionou, algumas crianças brincavam no pequeno pátio frontal. Ao verem o veículo desconhecido, se aproximaram curiosas. Uma freira de meia-idade saiu para recebê-los com expressão preocupada até reconhecer o visitante ilustre. Senhor Abravanel! Exclamou irmã Conceição, levando as mãos ao rosto. Não posso acreditar que o senhor veio pessoalmente. Por favor, sem formalidades, respondeu Silvio com seu característico sorriso. Vim trazer um pouco de alegria para a Páscoa das crianças, mas tenho um pedido. Não quero que isso vire notícia. Estou aqui como o senhor Abravanel, não como Silvio Santos. A irmã assentiu, ainda espantada, enquanto Jerônimo e Silvio começavam a descarregar pacotes e mais pacotes da van. Havia brinquedos, roupas, material escolar, cestas de Páscoa recheadas de chocolates e ainda equipamentos novos para a cozinha e lavanderia do orfanato. Enquanto descarregavam,
Mais crianças foram se juntando, olhando curiosas. Um menino de aproximadamente 8 anos, com olhos vivos e espertos, aproximou-se de Silvio. Eu te conheço. Você é o homem do Quem Quer Dinheiro na televisão. Silvio sorriu e se abaixou para ficar na altura do garoto. Como é seu nome, rapaz? Miguel. Bem, Miguel, hoje não estou aqui para dar dinheiro. Estou aqui para conhecer vocês e passar um tempo junto. O que você acha? O menino sorriu, revelando a falta de um dente da frente, e pegou na mão de Silvio para guiá-lo pelo orfanato. Os outros funcionários e crianças observavam atônitos, enquanto o famoso apresentador era conduzido por Miguel, ouvindo atentamente cada explicação sobre o lugar. No refeitório, Silvio percebeu a simplicidade das instalações. Mesas compridas de madeira gasta, bancos coletivos, paredes que precisavam urgentemente de uma nova pintura. Mas o que mais o impressionou foi a alegria das crianças, apesar de todas as carências. Irmã Conceição gostaria de conhecer melhor a situação do orfanato. Podemos conversar em seu escritório? Na pequena sala que servia como escritório administrativo, a religiosa explicou as dificuldades enfrentadas. O repasse do governo era insuficiente, as doações vinham diminuindo e tinham acabado de perder o principal patrocinador privado que ajudava com os custos mensais. Quantas crianças vocês têm capacidade de atender? Perguntou Silvio, tomando notas em um pequeno caderno. Oficialmente, 35. Mas temos 43 atualmente e não conseguimos recusar quando a vara da infância nos envia mais uma criança abandonada ou em situação de risco. Silvio observou pela janela as crianças que agora exploravam os presentes trazidos, a alegria genuína em seus rostos. Sabe, irmã, acredito que ninguém chega ao sucesso sozinho. Sempre há alguém que nos estende a mão no momento certo. Meu pai me ensinou que devemos ser essa mão para outros quando temos a oportunidade. A freira assentiu, emocionada com as palavras. O senhor já está fazendo muito por nós hoje. Isso é apenas o começo, respondeu Silvio. Tenho algumas ideias para ajudar de forma mais permanente. Mas primeiro, que tal levarmos as crianças para um passeio especial? Jerônimo pode providenciar um ônibus para amanhã. O que acha de levarmos todos para conhecerem os estúdios do SBT? Os olhos da irmã Conceição se encheram de lágrimas. Seria um sonho para eles, senhor. Então está combinado. Mas lembre-se, isso fica entre nós. Nada de imprensa, nada de câmeras. Algumas coisas na vida são mais valiosas quando permanecem privadas. Naquela tarde, Silvio Santos fez algo que não estava em nenhum roteiro de programa. Sentou-se no chão do pátio do orfanato e contou histórias de sua infância no Rio de Janeiro, de como começou vendendo canetas nas ruas e barcas, de como economizou cada centavo para realizar seus sonhos. As crianças o ouviam fascinadas, especialmente quando ele imitava as vozes dos personagens em suas histórias. Sabem qual é o segredo do sucesso? Perguntou ele aos pequenos que o cercavam. Dinheiro? Arriscou um dos meninos mais velhos. Fama? Sugeriu uma menina. Silvio balançou a cabeça sorrindo. Trabalho, honestidade e nunca desistir. Podem escrever. Não existe derrota para quem nunca desiste de tentar. Miguel, o menino que o havia guiado pelo orfanato, observava Silvio com admiração. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Silvio colocou a mão no ombro do garoto. Não, Miguel, seja você mesmo, sempre, e seja melhor a cada dia. É isso que importa. Quando a tarde começou a cair, Silvio se preparou para partir, prometendo voltar no dia seguinte para o passeio aos estúdios. Antes de entrar na van, parou e olhou para o edifício simples do orfanato, para as crianças que acenavam animadas da entrada. Algo havia mudado dentro dele naquele dia. Uma decisão importante estava sendo gestada em seu coração. O sábado amanheceu com um céu azul perfeito, como se a natureza quisesse contribuir para o dia especial que as crianças do orfanato Santa Clara teriam.
Conforme prometido, um ônibus confortável estacionou em frente à instituição pontualmente às 9 horas da manhã. As crianças, vestidas com suas melhores roupas, mal conseguiam conter a excitação. Silvio, que havia chegado minutos antes no seu carro particular, supervisionava pessoalmente os preparativos para o passeio. Vestia calças claras e uma camisa azul simples, tentando mais uma vez manter um perfil discreto, embora soubesse que seria impossível não ser reconhecido nos estúdios. "Todos têm seus lanches?" perguntou a irmã Conceição, enquanto as crianças embarcavam ordeiramente no ônibus. "Sim, preparamos sanduíches e sucos, como o senhor sugeriu." "Ótimo! E lembre-se, quando chegarmos, entraremos pela entrada dos fundos. Já dei instruções para que não haja imprensa." Durante o trajeto até o bairro do Anhangabaú, onde ficavam os estúdios do SBT na época, Silvio sentou-se ao lado de Miguel, que não parava de fazer perguntas sobre como funcionava a televisão. "Como vocês sabem o que dizer na TV?" Silvio riu. "Bem, algumas coisas são escritas antes, como um roteiro de teatro. Outras, principalmente no meu programa, são espontâneas. Apenas conversamos com as pessoas como estou conversando com você agora. E se a pessoa ficar nervosa e não conseguir falar? Aí está a mágica da televisão, Miguel. Meu trabalho é fazer com que as pessoas se sintam à vontade, como se estivessem conversando com um amigo. Quando alguém está muito nervoso, eu brinco, faço uma piada, canto um pouquinho e logo o nervosismo passa." O menino refletiu por um momento. "O senhor nunca fica nervoso?" A pergunta pegou Silvio de surpresa. Ele olhou pela janela do ônibus para o tráfego de São Paulo antes de responder. "Todos ficamos nervosos às vezes, Miguel. O segredo não é nunca sentir medo ou nervosismo. O segredo é não deixar que esses sentimentos te impeçam de seguir em frente." Ao chegarem aos estúdios, as crianças foram recebidas com discrição, conforme Silvio havia orientado. Ele, pessoalmente, conduziu o tour pelas instalações, mostrando os bastidores dos programas, os equipamentos de gravação, os camarins e, finalmente, o palco do programa Silvio Santos. "Quem quer sentar na minha cadeira?" perguntou, para deleite das crianças que correram para experimentar o famoso assento. Durante a visita, Silvio apresentou os pequenos visitantes a alguns artistas da emissora que estavam nos estúdios naquele sábado. A surpresa maior veio quando os levou a um estúdio especialmente preparado para eles, onde uma versão adaptada da Porta da Esperança havia sido montada. "Hoje, vocês serão as estrelas do programa, mas este programa é só para nós. Não vai ao ar na televisão." Um a um, as crianças foram chamadas para abrir a famosa porta, encontrando atrás dela um presente personalizado. Silvio havia se informado com a irmã Conceição sobre os sonhos e necessidades de cada criança, e com a ajuda de sua equipe, conseguiu atender a muitos deles. Patins, bicicletas, jogos, instrumentos musicais e até mesmo materiais especiais para os que demonstravam talentos artísticos. Quando chegou a vez de Miguel, o menino caminhou nervoso até a porta. Ao abri-la, encontrou um kit completo de camelô com uma pequena banca desmontável, calculadora, produtos diversos e até um pequeno megafone. "Você me disse ontem que queria ser como eu quando crescesse. Bem, esse foi o meu começo, vendendo coisas nas ruas. Quem sabe um dia você não tenha sua própria emissora de TV também." Os olhos de Miguel brilharam enquanto ele abraçava Silvio com força. Por um momento, o apresentador sentiu um nó na garganta. Aquela criança lhe lembrava tanto de si mesmo na infância, com a mesma determinação nos olhos, a mesma vontade de vencer na vida. Após a brincadeira da Porta da Esperança, todos foram conduzidos a um refeitório onde um banquete estava servido. Pratos típicos brasileiros, sobremesas variadas e os famosos cachorro-quentes que Silvio dizia serem seus favoritos. Durante o almoço, Silvio sentou-se entre as crianças, servindo-as, conversando e rindo como se fosse um deles.
Para quem o conhecia apenas da televisão, seria uma surpresa ver o famoso apresentador tão à vontade naquele ambiente simples, longe das câmeras e dos holofotes. Em determinado momento, Miguel, que estava sentado próximo a Silvio, fez uma pergunta que silenciou a mesa. Senhor Silvio, por que o senhor está fazendo tudo isso por nós? O senhor nem nos conhecia até ontem. Silvio pausou, colocando o garfo sobre o prato. Todos os olhos se voltaram para ele, curiosos pela resposta. Vocês já ouviram falar em gratidão? Algumas cabeças balançaram afirmativamente, outras não. Gratidão é quando reconhecemos as bênçãos que recebemos na vida e sentimos vontade de retribuir de alguma forma. Eu recebi muito na minha vida. Trabalhei duro, é verdade, mas também tive pessoas que acreditaram em mim, que me deram oportunidades. Quando ajudo vocês, estou retribuindo um pouco do que recebi. Mas o senhor é rico e famoso, não precisava vir aqui, insistiu Miguel. Silvio sorriu, passando a mão pelos cabelos do menino. Sabe o que eu descobri depois de muitos anos? Que dinheiro e fama não trazem felicidade por si só. A verdadeira felicidade está em fazer algo pelos outros, em ver o sorriso no rosto de alguém, porque você fez diferença na vida dessa pessoa. Isso não tem preço, Miguel. Nem todo o dinheiro do mundo pode comprar essa sensação. A irmã Conceição, que observava a cena, não conseguiu conter as lágrimas. Ali estava um dos homens mais poderosos da mídia brasileira, conhecido por seu tino comercial e seu império de comunicação, revelando uma face que poucos conheciam, a do homem sensível que acreditava no poder da generosidade. Após o almoço, houve mais surpresas. Uma equipe de maquiadores e figurinistas transformou as crianças em personagens de contos de fadas e super-heróis para uma sessão de fotos profissionais. Cada criança receberia posteriormente um álbum com suas fotos, um tesouro que muitos nunca tiveram antes. No final da tarde, quando se preparavam para retornar ao orfanato, Silvio pediu um momento a sós com a irmã Conceição. Irmã, durante essa visita, tomei uma decisão importante. Quero estabelecer um fundo permanente para o orfanato Santa Clara, não apenas para cobrir as despesas básicas, mas para proporcionar uma educação de qualidade para essas crianças, atendimento médico, atividades culturais e esportivas. A freira o olhou incrédula. Senhora Bravanel, isso é... Por favor, nada de agradecimentos. Tenho apenas duas condições. Primeiro, quero que esse apoio permaneça anônimo. Nada de placas com meu nome ou menções na imprensa. Segundo, quero acompanhar pessoalmente o desenvolvimento dessas crianças. Não apenas com dinheiro, mas com minha presença sempre que possível. O senhor tem minha palavra, respondeu a irmã, emocionada. Mas permita-me dizer que sua generosidade vai mudar completamente o futuro dessas crianças. Silvio olhou pela janela do escritório, observando as crianças que brincavam animadas no pátio do estúdio, esperando o momento de embarcar no ônibus. Sabe, irmã, muitas pessoas me perguntam qual é o segredo do meu sucesso. Eu sempre digo que é trabalho duro e persistência. Mas há outro segredo que poucos conhecem: ajudar os outros sem esperar reconhecimento. Quando fazemos o bem em silêncio, o universo conspira a nosso favor de maneiras que não podemos imaginar. No ônibus de volta ao orfanato, Silvio notou que Miguel estava inusitadamente quieto, olhando pela janela com expressão pensativa. O que foi, garoto? Não gostou do passeio? Foi o melhor dia da minha vida, respondeu o menino, ainda olhando pela janela. Estou só pensando em uma coisa que o senhor disse. E o que foi? Sobre fazer coisas boas sem contar para ninguém. Por que é importante guardar segredo quando fazemos algo bom? Silvio refletiu por um momento antes de responder. Quando fazemos algo bom apenas para que os outros vejam e nos elogiem, o valor da ação diminui. É como se estivéssemos comprando aplausos, entende? Mas quando fazemos o bem sem que ninguém saiba, sem esperar reconhecimento, estamos fazendo pelo motivo certo.
porque é o correto a se fazer. Miguel assentiu, parecendo compreender a profundidade daquele ensinamento. Um dia, quando eu puder, vou ajudar outras crianças como o senhor está nos ajudando. E não vou contar para ninguém também. Silvio sentiu os olhos marejarem e disfarçou, olhando pela janela. Aquela simples frase de uma criança de 8 anos confirmava que sua missão naquele orfanato ia muito além de doar dinheiro ou presentes. Era sobre plantar sementes de bondade e generosidade que um dia floresceriam em ações que ele talvez nunca viesse a conhecer. Ao retornarem ao orfanato, já no início da noite, as crianças desceram do ônibus exaustas, mas felizes. Silvio se despediu de cada uma delas com um abraço, prometendo voltar em breve. Quando chegou a vez de Miguel, o menino segurou sua mão um pouco mais. Senhor Silvio, posso te contar um segredo? Claro que pode. Miguel fez sinal para que Silvio se abaixasse e sussurrou em seu ouvido. Eu guardei um pedacinho do bolo do almoço para dividir com meu amigo Pedro, que está doente e não pôde ir hoje. Mas não contei para ninguém, como o senhor ensinou. Silvio abraçou o menino com força, sentindo uma emoção que há muito não experimentava. Naquele pequeno gesto de uma criança órfã, estava a confirmação de que sua filosofia de vida fazia sentido. A verdadeira felicidade não estava nos aplausos de milhões de telespectadores ou nos lucros de seus empreendimentos, mas na capacidade de inspirar bondade em outros corações. Esse é nosso segredo, Miguel, e você acaba de me dar o melhor presente que eu poderia receber hoje. Enquanto sua van se afastava do orfanato naquela noite, Silvio Santos sabia que havia encontrado uma nova missão em sua vida. Uma missão silenciosa, longe das câmeras e dos holofotes, mas que traria um significado mais profundo para sua existência do que qualquer conquista profissional. O domingo de Páscoa amanheceu com uma garoa fina e persistente em São Paulo. Silvio acordou cedo, como de costume, mas em vez de revisar roteiros ou ler relatórios financeiros como fazia em sua rotina habitual, sentou-se na varanda de sua cobertura, contemplando a cidade ainda adormecida. Os 2 últimos dias haviam provocado uma profunda reflexão em sua vida. O encontro com as crianças do orfanato Santa Clara, especialmente com o pequeno Miguel, havia despertado sentimentos e memórias que estavam adormecidos há anos. Lembrou-se de seu pai, David Abravanel, um homem simples que chegou ao Brasil, fugindo da violência na Europa, trazendo pouco mais que a roupa do corpo e valores inegociáveis sobre honestidade e trabalho. Foi ele quem ensinou ao jovem senhor que o caráter de um homem vale mais que todas as suas posses. O que papai pensaria de mim hoje? Murmurou Silvio para si mesmo, enquanto observava a chuva fina desenhar padrões na vidraça. Seu império de comunicação, suas empresas, o baú da felicidade, tudo havia começado com aquele menino vendendo canetas nas barcas do Rio de Janeiro. Um império construído com trabalho árduo, perseverança e, acima de tudo, compreensão sobre o que realmente tocava o coração dos brasileiros. Mas naquele momento de introspecção, Silvio se questionava. Estava fazendo o suficiente? Toda sua fortuna e influência estavam sendo usadas da melhor maneira possível? O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Iris, sua esposa. Bom dia, querido. Liguei para avisar que estamos saindo da casa de praia agora. Deveremos chegar a tempo para o almoço de Páscoa. As meninas estão com saudades. Mal posso esperar para vê-las. Respondeu Silvio, sentindo o coração aquecer ao pensar nas filhas e na esposa. Tenho muito para contar a vocês quando chegarem. Após desligar, Silvio tomou uma decisão. Ligou para seu advogado de confiança, Dr. Martinelli, pedindo que viesse com urgência à sua residência, mesmo sendo domingo de Páscoa. 2 horas depois, sentados no escritório de Silvio, os 2 homens conversavam seriamente. Tem certeza disso, senhor? É uma quantia considerável e completamente anônima. Absoluta certeza, Martinelli.
Quero criar uma fundação que apoie não apenas o Orfanato Santa Clara, mas outras instituições similares. E quero que tudo seja feito com o máximo de discrição, nada de meu nome associado, nada de publicidade. O advogado fez algumas anotações, ainda parecendo intrigado. Posso perguntar o que motivou essa decisão repentina? Silvio sorriu, levantando-se para olhar uma fotografia emoldurada na parede, onde aparecia ao lado do pai. Nos últimos dias, percebi algo importante. Tudo o que construí, todo esse império, não vai entrar comigo no caixão quando eu partir. O que fica é o que fizemos pelos outros, especialmente por aqueles que não podem nos retribuir. Martinelli assentiu, compreendendo a profundidade daquela reflexão. Cuidarei de todos os detalhes legais. A fundação estará operacional em poucos dias. Após a saída do advogado, Silvio fez mais uma ligação, desta vez para Gonçalves, seu assistente. Preciso que você organize algo para esta tarde. Um evento especial no Orfanato Santa Clara. Quando Iris e as filhas chegaram para o almoço de Páscoa, encontraram Silvio mais animado e entusiasmado do que o habitual. Durante a refeição, ele contou à família sobre sua visita ao orfanato, sobre Miguel e as outras crianças e sobre a decisão que havia tomado. Quero que vocês venham comigo esta tarde. Preparei uma surpresa para as crianças e gostaria que minha família participasse desse momento. À tarde, quando a van de Silvio estacionou novamente em frente ao Orfanato Santa Clara, foi seguida por 3 grandes caminhões. As crianças, que já estavam aguardando ansiosas desde que souberam que seu novo amigo voltaria, correram para a entrada. Miguel foi o primeiro a alcançar Silvio, abraçando-o com força. Você voltou! Eu sabia que voltaria. Silvio apresentou sua família às crianças e à irmã Conceição, que os recebeu emocionada. Enquanto isso, os caminhões começavam a ser descarregados, revelando móveis novos, equipamentos eletrônicos, materiais esportivos e educativos, além de uma quantidade impressionante de ovos de Páscoa e outras guloseimas. Hoje é Páscoa, dia de renovação e esperança, anunciou Silvio às crianças reunidas no pátio. E em vez de ficar em casa com minha família, decidimos que queríamos passar este dia especial com vocês, que agora também são parte da nossa família. As crianças aplaudiram entusiasmadas, enquanto os funcionários do orfanato observavam atônitos a transformação que começava a acontecer. Em poucas horas, dormitórios ganhariam camas novas, a cozinha seria equipada com eletrodomésticos modernos, a sala de estudos receberia computadores e o pequeno pátio ganharia equipamentos de playground. Miguel puxou Silvio pela mão, levando-o até um canto mais afastado do pátio. Senhor Silvio, lembra do meu amigo Pedro que estava doente ontem? Ele está muito melhor hoje. Posso apresentá-lo ao senhor? Silvio seguiu o menino até um garoto franzino que observava timidamente de longe. Pedro tinha aproximadamente 6 anos e parecia ligeiramente pálido, mas seus olhos brilharam ao ver Miguel se aproximando com o famoso apresentador. Pedro, este é o Sr. Silvio, de quem te falei. Senhor Silvio, este é meu melhor amigo Pedro. Silvio se abaixou para ficar na altura do menino e estendeu a mão formalmente. É um prazer conhecê-lo, Pedro. Miguel me contou que você é um ótimo amigo. O menino sorriu timidamente, apertando a mão oferecida. O senhor trouxe mesmo todos aqueles presentes? Sim, mas sabe o que é mais importante que presentes, Pedro? Silvio fez uma pausa, olhando para os 2 meninos. Amizade, como a que você e Miguel têm. Isso vale mais que qualquer presente. Pedro assentiu, parecendo entender a mensagem. Miguel dividiu o bolo comigo ontem, mesmo sendo pouco. Ele é meu melhor amigo. Silvio sentiu novamente aquela emoção que o havia invadido nos últimos dias. A generosidade espontânea das crianças, a capacidade de compartilhar mesmo quando se tem pouco, era uma lição que muitos adultos haviam esquecido.
Enquanto a tarde avançava, Silvio observava sua esposa e filhas interagindo com as crianças do orfanato, ajudando na distribuição dos ovos de Páscoa e participando das brincadeiras organizadas pelos funcionários. Aquele era um lado da vida que sua família raramente experimentava, protegida como sempre esteve pelo conforto e segurança que sua fortuna proporcionava. Em um momento de pausa, Iris se aproximou do marido. Nunca vi você tão feliz como nesses últimos dias, senhor. Há algo diferente em seus olhos. Silvio abraçou a esposa, observando as crianças que corriam pelo pátio, agora decorado para a Páscoa. Sabe, Iris, passei anos acreditando que felicidade estava relacionada a conquistas, a números cada vez maiores na conta bancária, a recordes de audiência. Mas o sorriso dessas crianças me fez perceber algo. A verdadeira riqueza está na capacidade de fazer a diferença na vida dos outros. E o que você pretende fazer com essa descoberta? Silvio sorriu, um plano já se formando em sua mente. Já comecei a agir. A fundação que criei esta manhã será apenas o começo. Quero usar parte significativa de nossa fortuna para projetos sociais, especialmente voltados para crianças carentes, mas sempre mantendo o anonimato. Não é sobre reconhecimento, é sobre fazer o que é certo. Iris assentiu, apertando a mão do marido. Conte comigo para essa nova jornada. Ao final da tarde, quando o sol já começava a se pôr, Silvio reuniu todas as crianças e funcionários do orfanato para um anúncio especial. Hoje, além dos presentes e das melhorias que vocês já viram, quero anunciar algo importante. Começou Silvio, com todas as crianças e funcionários reunidos em círculo. A partir de agora, o Orfanato Santa Clara não precisará mais se preocupar com dificuldades financeiras. Uma fundação anônima se comprometeu a custear todas as necessidades da instituição, incluindo educação de qualidade para cada uma das crianças, assistência médica completa, atividades culturais e esportivas. A irmã Conceição levou as mãos ao rosto, incapaz de conter as lágrimas. Os outros funcionários se entreolharam, incrédulos com o que estavam ouvindo. Isso significa que nenhuma criança daqui precisará abandonar os estudos por falta de recursos. Significa que vocês poderão sonhar grande, porque terão as ferramentas necessárias para transformar esses sonhos em realidade. Miguel, que estava na primeira fila, levantou a mão pedindo permissão para falar. Senhor Silvio, essa fundação anônima é o senhor, não é? Um sorriso enigmático surgiu no rosto do apresentador. Miguel, lembra do que conversamos sobre fazer o bem sem buscar reconhecimento? O importante não é quem está por trás da fundação, mas o que ela vai proporcionar para vocês. O menino assentiu, compreendendo a mensagem nas entrelinhas. Silvio continuou. Mas hoje quero deixar com vocês algo mais importante que dinheiro ou presentes materiais. Quero compartilhar algumas lições que aprendi ao longo da minha vida e que talvez possam ajudar vocês no futuro. As crianças se sentaram no chão do pátio, formando um semicírculo ao redor de Silvio, ansiosas para ouvir o que ele tinha a dizer. Primeira lição: nunca, jamais desistam dos seus sonhos. Não importa quantas vezes você caia, o importante é levantar uma vez mais. Eu comecei vendendo canetas nas ruas, passei por inúmeras dificuldades, mas nunca deixei de acreditar que poderia construir algo melhor para mim e minha família. Silvio fez uma pausa, olhando para cada um dos pequenos rostos que o observavam atentamente. Segunda lição: trabalho duro e honestidade. Não existem atalhos para o sucesso verdadeiro. Cada centavo que ganhei foi com muito suor e mantendo sempre minha palavra. A reputação de um homem é seu bem mais precioso e, uma vez perdida, é quase impossível recuperá-la. Pedro levantou timidamente a mão. Mas, senhor Silvio, às vezes as pessoas honestas continuam pobres e vemos gente desonesta ficando rica. Silvio sorriu com a perspicácia da observação. Excelente pergunta, Pedro.
É verdade que às vezes a vida parece injusta nesse sentido. Mas pense comigo, o que vale mais? Ter muito dinheiro e não poder dormir tranquilo à noite, ou ter menos, mas poder olhar no espelho sem vergonha do que vê? Além disso, a riqueza construída sobre mentiras tem pernas curtas. Mais cedo ou mais tarde, desmorona. As crianças mais velhas acenaram em compreensão, enquanto as menores pareciam absorver as palavras com curiosidade. Terceira lição, e talvez a mais importante: generosidade. Dividir o que temos, seja muito ou pouco, é o que nos torna verdadeiramente humanos. Não estou falando apenas de dinheiro, mas de tempo, atenção, conhecimento. Miguel me ensinou isso quando dividiu seu pedaço de bolo com Pedro, mesmo tendo pouco para si. Miguel abriu um largo sorriso ao ser mencionado, sentindo-se importante diante dos colegas. E por fim, nunca se esqueçam de quem os ajudou quando vocês precisavam. Gratidão é uma virtude que abre portas no céu e na terra. Um dia, quando vocês estiverem bem estabelecidos na vida, lembrem-se de estender a mão para aqueles que ainda estão lutando para subir. Silvio se levantou, indicando que havia terminado sua pequena palestra. As crianças aplaudiram espontaneamente, algumas correndo para abraçá-lo. O apresentador recebeu cada abraço com genuína emoção, sentindo que aquele momento simples valia mais que todas as ovações que já recebera em seus programas de televisão. Enquanto as crianças se dispersavam para continuar as festividades de Páscoa, Silvio se aproximou da irmã Conceição, que ainda parecia emocionada com o anúncio da fundação. Irmã, há mais uma coisa que gostaria de fazer pelo orfanato, se me permitir. O senhor já fez tanto. Percebi que muitas dessas crianças têm talentos especiais que poderiam ser desenvolvidos com a orientação adequada. Gostaria de trazer professores especializados semanalmente. Música, artes, esportes, ciências. Quero que eles tenham oportunidades que talvez não teriam no sistema educacional regular. A freira assentiu, compreendendo a visão de Silvio. O senhor não está apenas alimentando corpos e mentes, está alimentando sonhos. Exatamente, irmã. E quem sabe daqui a 20 anos, algum desses jovens não estará fazendo o mesmo por outras crianças? É assim que criamos um ciclo virtuoso. Naquela noite, enquanto Silvio e sua família se preparavam para partir, Miguel se aproximou, segurando um pequeno pacote embrulhado em papel de caderno. Senhor Silvio, fiz isso para o senhor. É um presente de Páscoa. Intrigado, Silvio abriu o pacote cuidadosamente, revelando um desenho feito a lápis. No papel, estava retratada uma versão infantil de Silvio Santos, com seu microfone característico, cercado por várias crianças sorridentes. No topo do desenho, em letras grandes e desiguais, estava escrito: "O homem mais rico do Brasil." Está muito bonito, Miguel, obrigado. A professora pediu para desenharmos o que achamos mais importante sobre a Páscoa este ano, explicou o menino. Eu desenhei o senhor porque aprendi que ser rico não é ter muito dinheiro, é fazer os outros felizes. Silvio sentiu um nó na garganta. De todas as lições que tentara passar para as crianças, essa era talvez a mais profunda, e ele nem precisara mencioná-la explicitamente. Miguel havia captado a essência de sua filosofia apenas observando suas ações. Sabe, Miguel, acho que você é quem deveria me dar lições, não o contrário. O menino riu, achando graça na ideia de ensinar algo ao famoso apresentador. Posso perguntar uma coisa, Sr. Silvio? Claro, o senhor vai voltar para nos visitar? Pode apostar que sim. Na verdade, estou pensando em vir pelo menos uma vez por mês. Talvez possamos criar um dia especial, um domingo do mês, para conversarmos, jogarmos futebol, contarmos histórias. O que acha? Os olhos de Miguel se iluminaram. Seria incrível. Posso contar para os outros? Pode, mas lembre-se, isso fica entre nós do orfanato. Nada de falar para pessoas de fora ou para a imprensa, combinado?
Combinado, respondeu o menino, fazendo um gesto de selar os lábios. Enquanto o carro de Silvio se afastava do orfanato naquela noite de Páscoa, o apresentador olhou para o desenho de Miguel, que segurava com cuidado. Um sentimento de propósito renovado preencheu seu coração. Durante anos, havia construído um império midiático e financeiro que o tornara conhecido em todo o Brasil. Agora, aos 55 anos, começava uma nova etapa de sua jornada, construindo um legado de generosidade e humanidade que poucos conheceriam, mas que mudaria profundamente a vida de centenas, talvez milhares de crianças. 3 meses se passaram desde aquela Páscoa memorável. O orfanato Santa Clara estava transformado. As instalações haviam sido completamente reformadas, a equipe ampliada, e as crianças agora tinham acesso à educação de primeira linha, atividades extracurriculares diversas e até mesmo acompanhamento psicológico individualizado. Conforme prometido, Silvio visitava a instituição regularmente, sempre discretamente e sem anúncios à imprensa. Seus domingos no orfanato tornaram-se sagrados, uma tradição que sua família também abraçou com entusiasmo. Numa dessas visitas, em julho de 1986, Silvio chegou acompanhado por um grupo de médicos especialistas. Havia notado que Pedro, o amigo de Miguel, parecia cada vez mais pálido e cansado, apesar das melhores condições do orfanato. Preocupado, organizou uma avaliação médica completa para o menino. O diagnóstico não foi animador: leucemia em estágio inicial. Mas os médicos foram enfáticos em afirmar que, com tratamento adequado, as chances de recuperação completa eram excelentes, especialmente considerando a idade de Pedro. Sem hesitar, Silvio garantiu que o menino receberia o melhor tratamento disponível, fosse no Brasil ou no exterior. Nos meses seguintes, acompanhou pessoalmente o progresso de Pedro, visitando-o no hospital, trazendo especialistas internacionais para consultas e assegurando que nada faltasse para sua recuperação. Miguel, por sua vez, não desgrudava do amigo. Visitava-o diariamente após a escola, levando lições, histórias e, principalmente, esperança e companhia. A amizade entre os dois meninos comoveu até mesmo os médicos mais experientes do hospital. Em uma tarde de outubro, enquanto conversava com Pedro no hospital, Silvio recebeu uma ligação inesperada. Era um dos diretores do SBT, informando que um dos maiores anunciantes da emissora estava ameaçando romper o contrato devido a mudanças na programação. "Estou ocupado agora. Resolveremos isso amanhã", respondeu Silvio, para surpresa do diretor, que conhecia a prioridade que o patrão sempre dera aos assuntos comerciais. Ao desligar, notou que Pedro o observava com curiosidade. "Era um problema no seu trabalho, Sr. Silvio?" "Sim, mas nada que não possa esperar. Agora estou ocupado com algo muito mais importante." O menino pareceu confuso. "Mais importante que seu trabalho na TV?" Silvio sorriu, ajeitando o travesseiro de Pedro. "Pedro, quando você chegar à minha idade, vai entender que há momentos na vida em que percebemos o que realmente importa. Meu trabalho é importante, claro. Construí tudo com muito esforço e amo o que faço. Mas pessoas são sempre mais importantes que negócios ou dinheiro. Você, Miguel, as outras crianças do orfanato, vocês me ensinaram isso." Pedro refletiu por um momento com a sabedoria peculiar que crianças gravemente doentes frequentemente desenvolvem. "O senhor acha que vou chegar à sua idade?" A pergunta pegou Silvio de surpresa, um nó formando-se em sua garganta. "Tenho certeza absoluta que sim, Pedro. E sabe por quê? Porque você tem força, tem os melhores médicos cuidando de você e tem algo que os médicos dizem ser fundamental para a cura: vontade de viver. Além disso, tem um amigo como Miguel que não deixa você desistir nem por um segundo."
Os olhos do menino brilharam com esperança renovada. Quando eu crescer, quero ajudar outras crianças doentes como o senhor está me ajudando. E você vai, Pedro. Tenho certeza que vai. No final de 1986, a história da transformação do Orfanato Santa Clara começou a circular em São Paulo. Jornalistas tentavam descobrir quem estava por trás da misteriosa fundação que havia adotado a instituição, mas sempre esbarravam em um muro de discrição. Algumas pessoas começaram a especular sobre o envolvimento de Silvio Santos, principalmente após serem vistos carros da emissora nas proximidades do orfanato algumas vezes. Em dezembro, durante a preparação para o Natal, um repórter conseguiu abordar Silvio na saída de um evento público. Senhor Abravanel, é verdade que o senhor está financiando secretamente o Orfanato Santa Clara? Por que manter isso em segredo? Silvio sorriu seu característico sorriso e respondeu com a diplomacia que lhe era peculiar. Sabe, meu jovem, acredito que existem duas maneiras de fazer o bem, com holofotes ou em silêncio. Prefiro a segunda opção. E sobre o Orfanato Santa Clara, só posso dizer que é uma instituição maravilhosa que merece todo o apoio possível, seja de quem for. O repórter insistiu. Mas o senhor nem confirma nem nega seu envolvimento? O que posso confirmar é que a verdadeira caridade não precisa de aplausos ou reconhecimento. Agora, se me dá licença, tenho compromissos a cumprir. Aquela resposta enigmática apenas aumentou as especulações, mas Silvio se manteve firme em seu propósito de anonimato. Para ele, o importante não era o reconhecimento público por suas ações, mas o impacto positivo que estava causando na vida daquelas crianças. Na véspera de Natal de 1986, o Orfanato Santa Clara estava irreconhecível comparado ao que era no início daquele ano. Decorações festivas enfeitavam todos os ambientes. Uma enorme árvore de Natal dominava o salão principal, e o aroma de uma ceia especial se espalhava pelo ar. As crianças, vestidas com roupas novas, aguardavam ansiosamente a chegada de Silvio e sua família, que haviam prometido passar a noite de Natal com eles. E fiel à promessa, pontualmente às 18 horas, o apresentador chegou, trazendo não apenas presentes, mas também músicos para uma pequena celebração. Pedro, que havia recebido alta do hospital uma semana antes, estava sentado em uma cadeira de rodas, ainda debilitado pelo tratamento, mas com uma expressão de felicidade que iluminava seu rosto pálido. Miguel não saía de seu lado, como o guardião fiel que se tornara. Depois da ceia e da distribuição de presentes, Silvio pediu um momento de atenção a todos. Este ano foi especial para mim de maneiras que vocês nem imaginam. Quando vim aqui pela primeira vez, na Páscoa, pensei que estava trazendo alegria para vocês. Mal sabia que seriam vocês a trazer alegria e um novo sentido para a minha vida. Ele olhou para as crianças reunidas, para os funcionários que agora trabalhavam em condições dignas, e continuou. Alguém muito sábio disse uma vez que a medida de um homem não está na riqueza que acumula, mas na diferença positiva que faz na vida dos outros. Vocês me ajudaram a entender isso de uma forma que nenhum livro ou conselho poderia. E por isso, sou eternamente grato. Miguel, que estava ao lado de Pedro, levantou-se e caminhou até Silvio. Mas, senhor Silvio, posso dizer uma coisa? Claro, Miguel. O menino se virou para encarar todos os presentes. Antes do senhor Silvio aparecer no nosso orfanato, eu achava que só gente rica podia ajudar os outros. Mas aprendi que não é assim. O Pedro estava muito doente e eu não tinha dinheiro nenhum, mas ficava com ele todos os dias. Contava histórias, segurava sua mão. E os médicos disseram que isso ajudou ele a melhorar tanto quanto os remédios. Um murmúrio de admiração percorreu o salão. A sabedoria daquela criança de 8 anos tocava a todos. Então, continuou Miguel, prometo que vou sempre ajudar quem precisar, do jeito que eu puder. Porque aprendi com o senhor Silvio que o que importa não é quanto a gente tem, mas quanto a gente compartilha.
Silvio não conseguiu conter a emoção ao ouvir aquelas palavras. Abraçou o menino com força, sentindo que ali, naquele momento simples, estava o verdadeiro sentido de tudo o que havia construído ao longo de sua vida. Anos depois, quando jornalistas perguntavam a Silvio Santos qual considerava seu maior legado, ele sempre respondia com seu característico sorriso enigmático: "Meu maior legado? Talvez esteja em lugares e corações que vocês nem imaginam." O que poucos sabiam era que aquela visita aparentemente casual a um orfanato na Páscoa de 1986 havia se transformado em um compromisso vitalício. A fundação anônima criada por Silvio acabou expandindo seu alcance para dezenas de instituições semelhantes em todo o Brasil, transformando a vida de milhares de crianças. Miguel e Pedro, os dois meninos que tanto o haviam tocado, cresceram e se tornaram médicos. Com o apoio secreto de Silvio, fundaram uma clínica especializada no tratamento de crianças carentes com câncer, perpetuando o ciclo de generosidade que haviam aprendido ainda pequenos. E o mais importante, cada criança que passava por suas mãos ouvia a mesma filosofia que Silvio Santos lhes ensinara naquela Páscoa distante: que a verdadeira riqueza está na capacidade de fazer diferença na vida dos outros, que trabalho e honestidade são valores inegociáveis e que a caridade mais sincera é aquela feita em silêncio, sem expectativa de reconhecimento ou recompensa. Este era o verdadeiro legado de Silvio Santos. Não os prêmios, não os recordes de audiência, não o império financeiro, mas as sementes de bondade e generosidade que plantou e que continuariam a florescer muito além de seu tempo, em um ciclo virtuoso que ele iniciou em um simples domingo de Páscoa, quando decidiu visitar um orfanato em segredo. Porque, como ele sempre dizia a quem tinha o privilégio de conhecer seu lado mais íntimo: o que fazemos para nós morre conosco. O que fazemos pelos outros permanece e se torna imortal.